Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Sem Fronteiras TV e diretamente hoje aqui da redação da revista Sem Fronteiras. Hoje, ao meu lado, está o autor do livro Uma Breve História de Foz do Iguaçu, Micael Alvino da Silva. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certinho. Bem-vindo à nossa redação. E hoje ele veio até aqui, obviamente, para falar um pouquinho sobre a construção desse livro, né? Queria, antes de você falar como tudo aconteceu, os detalhes dessa construção, que você resumisse um pouquinho desse livro para a gente. Bom, a ideia deste livro é tratar, e aí o termo breve, né, a palavra breve, é tentar fazer uma síntese, né, da história. Num primeiro momento eu chamava da Tríplice Fronteira, mas eu recebi várias críticas que eu não conseguia abarcar a Cidade del Este nem Puerto Iguaçu, então eu reduzi a escala para Foz do Iguaçu. Então a ideia é justamente fazer uma síntese da história local, desde o período colonial, portanto aí por volta de 1500, 1600 até o presente. Entendi. Mas e por que uma breve história? Por que você não quis ir mais a fundo mesmo na história, digamos assim? Tá, veja... isso está relacionado um pouco com os objetivos pelos quais eu escrevi o livro, né? Num primeiro momento, não era o objetivo escrever um livro sobre a história de Foz do Iguaçu. Eu precisava de textos para dar aulas, né? Então eu tinha uma limitação, eram 12 aulas em um semestre que eu precisava trabalhar sobre história de Foz do Iguaçu. O desafio era como é que essa região se formou, e nessa limitação eu optei por trabalhar esses 12 temas, e esses 12 temas não poderiam ser muito extensos, senão iria extrapolar o limite das minhas aulas. Mas para além disso também, cada capítulo desse livro indica, eu acho que isso eu coloco no final, cada capítulo indica uma série de possibilidades de pesquisas que há sobre cada um desses períodos. Então a minha ideia foi justamente dar uma visão geral, né, sobre o assunto. E talvez escrever alguma coisa um pouco mais longo, eu não sei até que ponto que seria interessante no momento, e para uma proposta como essa de tornar a coisa bem mais geral do que analítico, né, do ponto de vista mais amplo, assim. E quanto tempo você levou para produzir essa obra? Olha, esse livro, eu acho que ele foi produzido ao longo de alguns anos, viu? Porque são alguns fragmentos, algumas ideias que eu venho tendo desde 2008 que compõem uma boa parte desse livro. Mas, assim, o momento que eu resolvi escrever mesmo foi em 2012, segundo semestre de 2012. Eu, como disse, precisava de material e não tinha um livro que eu pudesse adotar como um material, ou vários livros que eu pudesse pegar partes dele e trabalhar nas minhas aulas. Então, nesse sentido, eu precisei escrever esses textos, e essa escrita durou um semestre mais ou menos, né? Lembrando que, assim, eu tenho uma certa experiência com escrita em função da profissão e do que eu faço em paralelo, então nunca foi nenhum grande problema para mim escrever, e aí isso fez com que isso fosse feito relativamente rápido. O grosso do livro foi feito em 6 meses, né? E depois, no semestre seguinte, eu fiz uma revisão, e aí, finalmente, ainda para mandar para a editora, eu fiz mais uma revisão, né, que foi no começo desse ano. Então, acho que um ano por aí foi um prazo razoável para considerar. Você teve alguma dificuldade para produzir? Ele estava comentando antes comigo que existe informação, mas elas estão todas espalhadas, né? Essa pode ter, talvez, ser considerada a sua maior dificuldade, juntar tudo? Pode. Como eu estava te dizendo, desde que eu era estudante de história, que a gente ouvia falar sobre alguma coisa sobre Foz do Iguaçu, dizia-se que tinha poucas produções. E, na realidade, essa é uma hipótese falsa, porque existem muitas produções. O problema é que elas estão todas fragmentadas. Então, você acha um pedaço na Biblioteca Pública do Paraná, você acha um pedaço no Arquivo Público do Paraná, achei coisas no Arquivo Municipal de Guarapuava, você acha no Arquivo Nacional, em Foz do Iguaçu você não acha. Então é preciso fazer um circuito, às vezes, um pouco longo para você encontrar essas coisas, mas encontra-se. E, às vezes, a referência a isso é uma coisa bastante complexa. Então, isso sim foi uma das maiores dificuldades. E, como eu disse, como eu venho juntando essas coisas há um certo tempo, acabou que no momento de escrever o livro não foi tão complicado assim. Mas essa é uma dificuldade para qualquer pesquisador
que tenta não ficar no contar a história. Né? Existe uma diferença muito grande entre o contar a história e o problematizar a história, e o compreender como é que as relações se processaram. Uhum. E assim, ao longo dessa produção, quais foram as principais curiosidades que você encontrou sobre o nosso município e a região aqui? Acho que eu vou citar duas delas, talvez três. Uhum. Mas a primeira era um boato que existe, que é um boato forte, que eu encontrei até em livros didáticos, que as pessoas na rua dizem isso, que é o fato de que de Foz do Iguaçu até Cascavel pertencia ao Paraguai até a guerra contra o Paraguai. Bom, esse boato é forte, ele existe, né, mas eu nunca encontrei nenhuma referência histórica a esse fato. E eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, porque isso estava me incomodando um pouco, eu precisava escrever um parágrafo sobre isso, e eu precisava... E aí eu fui nos tratados, então a gente tem universidades em Portugal que disponibilizam um acervo digital bastante expressivo e importante. Na Biblioteca Pública do Paraná também em Curitiba existem uma série de instrumentos nesse sentido. E eu fui pesquisar, nenhum tratado dá conta de que essa região em algum momento pertenceu ao Estado paraguaio, em nenhum momento. Inclusive a guerra contra o Paraguai não se passou neste espaço, passou num outro espaço que hoje é Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, isso não é verdade, nunca pertenceu, até Cascavel nunca pertenceu ao Paraguai. Agora, uma outra coisa que incomoda o historiador também é por que isso não é verdade? Por que é uma coisa que persiste há tanto tempo? A minha hipótese é de que isso deve-se ao fato da herança espanhola que tem essa região. De fato, pelo Tratado de Tordesilhas até o Tratado de Madrid, 1750, toda essa região pertencia à Espanha. Né? E aí, em 1750, a gente já vê o delineamento do que hoje é a Tríplice Fronteira. E esse delineamento está claro e não há litígio. Ele é este espaço desde 1750 por decreto, vamos dizer assim, por tratado. Né? Então, eu imagino que seja por isso, em função desta presença espanhola na região, de uma espécie de legado, talvez, nesse sentido. Então, essa que eu acho que é uma curiosidade interessante, porque a gente encontra nos livros didáticos. Essa informação, as crianças em Foz do Iguaçu aprendem isso. E isso é grave, porque eles aprendem uma mentira. Sim. Né? Um segundo destaque é com relação à Avenida Brasil. Né? Veja, mesmo eu como historiador e desde um certo tempo pesquisando a região, eu não tinha a menor ideia, e eu jurava que era um quiosque inacabado, uma escultura de metal que tem em frente ao Banco do Brasil. E na verdade é uma escultura a Tarobá, a Naipi. Tarobá, não me lembro agora, mas é uma escultura que, junto com o conjunto arquitetônico da Avenida Brasil, representa a lenda das cataratas, porque a Avenida Brasil pintada de vermelho em função das águas barrentas do Rio Iguaçu, né? Há uma pedra também pouco acima do Banco do Brasil, que representa aí sim o Tarobá, né? Separados pelas águas e tal, o contar a lenda. Mas até aí tudo bem, embora muitas pessoas não sabem o que representa aquilo ali, o que significa, até aí tudo bem. Um grupo de alunos do curso de História fizeram um trabalho há uns 3 anos atrás, e eles trouxeram como, não foi para a minha disciplina, a disciplina de um outro professor, e trouxeram como uma verdade absoluta que aquelas bolas da Avenida Brasil representavam os laranjas, que lá no início do século XXI, lá no ano 2000, 2001, eram muito presentes e fortes na região. E eu fiquei um pouco incomodado, não poderia, tinha alguma coisa fora do lugar, mas passou. E, novamente, para escrever o livro, eu não podia colocar uma coisa sem ter uma fonte um pouco mais segura. E eu procurei quem eram os arquitetos que tinham desenhado, encontrei o grupo que até menciono eles no livro lá em Curitiba, e falei com um dos arquitetos. Quando eu contei essa história, que havia essa associação das bolas da Avenida Brasil aos laranjas que trabalhavam no Paraguai, o pessoal deu muita risada no escritório dele, disse que não tem absolutamente nada a ver, embora, e depois eu fui checar isso de fato, alguns comerciantes dizem isso por ali, eles creem que é isso que aconteceu mesmo,
né? Na realidade, não houve essa intenção dos arquitetos em associar uma coisa à outra. É a cultura popular que fez essa associação. Mas né? qual é o significado? Nenhum, não tem significado. As esferas elas servem para embelezar, num primeiro momento, que pode ser questionado, e para proteger as lojas dos carros, para ninguém estacionar ali. Não tem nenhum significado, uma associação histórica um pouco mais firme. Né? Eu acho que essas eram as duas curiosidades assim, um pouco mais que me chamaram a atenção ao longo desse percurso. Você falou que talvez tivesse uma terceira. Qual poderia ser essa terceira? Eu falei talvez porque a terceira, assim, ela não é bem uma curiosidade, ela é uma coisa mais séria. E aí eu não queria tratar como curiosidade. Que é o seguinte, no início dos anos 2000, a comunidade árabe, sobretudo depois dos atentados ao World Trade Center, em 2001, a comunidade árabe passou por uma série de acusações e uma série de hostilidades, né, em função do que aconteceu nos Estados Unidos, a situação do Oriente Médio e por aí vai. E, nesse sentido, houve um grupo na cidade que se apropriou dessa situação no sentido de dizer, olha, em função de que há uma acusação de terrorismo na Tríplice Fronteira, os turistas sumiram da nossa cidade. Tem mais de 60 mil desempregados por causa disso. Né? E aí, poxa, eu bati nessa informação, existe documentário sobre isso, existe gente dando entrevista em rede nacional sobre isso. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa que não está encaixando aí. E aí, de novo, fui dar uma olhada um pouco mais a fundo e eu trago gráficos, inclusive, no livro, dizendo que não houve essa queda drástica no turismo. Houve uma queda, foi um momento de recessão mundial. Mas veja, não foi uma situação em que, vejo, muitas pessoas ficaram desempregadas em Foz do Iguaçu em função daquela acusação terrorista. E aí eu fui checar e cheguei à conclusão de que houve uma espécie de, no meu entendimento, algumas pessoas se apropriaram de uma situação bastante séria e, ao apropriar-se disso, organizaram passeatas, movimentos na cidade para tentar alavancar o turismo que acreditava-se, não sei se por ignorância, no sentido de ignorar os fatos, ou se foi um caso pensado, né, para tentar atrair turistas para a cidade em função disso. Então eu não colocaria isso dentro de curiosidade, eu colocaria isso dentro de uma coisa muito séria, porque mexeu com a vida de muitas pessoas. Né? Mas sim, sem sombra de dúvida, quem olha para a história no início dos anos 2000 se depara com este fato. E se não for avisado, pode ser que compre também esta ideia de que a acusação de que haviam terroristas na Tríplice Fronteira, feito pelo Departamento de Estado, que aliás não era uma coisa nova, que já vinha desde 1992, mas com o atentado de 2001 isso se expandiu, se intensificou, né? Que isso está diretamente relacionado com desemprego, com problemas sociais derivados disso. E esse tipo de acusação ainda é feita até hoje, né? Mas veja, em 2012, salvo engano, ou 2013 mesmo, o Departamento de Estado reconheceu que não há terroristas nessa região. De onde vem essa ideia? Ela começa em 92 com o ataque à Associação Mútua Israelense em Buenos Aires e, segundo o que levantaram os agentes da CIA, do FBI, em conjunto com a polícia argentina, teriam entrado na Argentina pela Tríplice Fronteira. Bom, daí e aí a comunidade árabe aqui é a segunda maior do Brasil, então você tem um número muito grande de pessoas de descendência árabe que por si só não faz nenhuma conexão com a questão do terrorismo, porém o Departamento de Estado incluiu a região da Tríplice Fronteira na área de segurança nacional dos Estados Unidos. Só para lembrar, o Iraque, o Irã estão incluídos na zona de segurança dos Estados Unidos. Então isso significa que a Tríplice Fronteira correu algum risco nesse sentido? Talvez, depende da análise que a gente faz. Só que a gente precisa lembrar que os militares trabalham com cenários. Então um dos cenários era esse, se nós encontrarmos foco terrorista na Tríplice Fronteira. Né? E essa acusação ela veio se desenrolando até, como eu disse, 2012, 2013, quando o Departamento de Estado resolve dizer, não, de fato não tem.
mas já não sei até que ponto que isso adianta, ou não, dizer tem ou não tem, parecia o dilema de Hamlet, né? Ser ou não ser, ter ou não ter terrorista, eis a questão, parece que era só isso que era a preocupação com relação. Mas existe também um livro que eu menciono aí, que é o do Arthur Bernardes, A Tríplice Fronteira e a Guerra ao Terror, que trata bem essa questão do ponto de vista das relações internacionais, como é que se configurou, quais são os posicionamentos do Brasil, a imprensa brasileira que deu uma cordinha também para esse tipo de notícia, né? Então, enfim. Entendi. Voltando à história do livro em si, você coloca um capítulo em que, digamos assim, a história da cidade se divide entre antes de 1950 e depois de 1950, né? Por que isso? Tá. Eu coloquei três subdivisões. A primeira é que eu chamo de História do Iguaçu, que vai até 1945. Uma segunda que vai de 45 a 2000, aproximadamente, e uma terceira que vai de 2000 para frente, até o nosso presente. Bom, primeiro eu acho que é válido dizer que o historiador gosta de mexer com datas, no sentido de ter balizas, e não no sentido de dizer, começou aqui e acabou aqui. Então, eu acho que são marcos que eu trabalho para a gente poder fazer síntese, senão a gente não consegue. Daí é que eu teria que escrever trabalhos muito mais amplos, né, do que isso. Então, considerando que esse recorte é necessário, por que eu considero que até 1940, veja, de 1500 a 1945 é um período muito grande, é o maior período temporal que eu estou trabalhando aqui. E por que ele está em 4 capítulos, tal qual estão os outros também? Porque no meu entendimento, até 1945, poucas coisas efetivas em termos de mudanças ocorreram. Aliás, de 1500 até o século XIX, até início dos anos 1800, pouquíssima coisa aconteceu. Nós tínhamos movimentos indígenas, nós tínhamos, por exemplo, os jesuítas que chegaram a fundar uma cidade espanhola aqui, que sobre ela a gente tem pouquíssimas informações, até fica difícil mencioná-la, já que realmente nós não temos fragmentos, nós só temos documentos espanhóis, e como que nós chegamos até esses documentos? Por meio de outros pesquisadores que analisaram, então nem é uma fonte primária para a nossa análise. Documentos espanhóis que dão conta da existência dessa cidade chamada Ontiveros, fundada em 1623, nessa região. Certamente mais próximo a, talvez alguns dizem as cataratas do Iguaçu. Eu chutaria que ela ficaria muito mais próxima nesse meio entre Foz do Iguaçu e Guaíra, beirando o rio Paraná. É uma hipótese, precisaria ser testada. Mas assim, então, se nós pegarmos até 1800, não acontece, entre aspas, quase nada, pouquíssima coisa. Século XIX começa a exploração efetiva da erva mate da madeira. E aí sim você tem toda uma agitação nesta região. E é uma exploração em parte legal, em parte ilegal. A navegação é legal. O Brasil concedeu à Argentina o direito de navegar até as Sete Quedas. Então a barreira do legal e do ilegal é algo que nessa região permeia há muito tempo. Não é uma coisa de agora, não está relacionada só à questão da Zona Franca de Cidade do Leste. Então veja, poucas coisas aconteceram até 1945. Então, se pegarmos até em termos de população, era entre 17 mil e 20 mil pessoas. Então não é nada muito expressivo. Só que também vamos pegar, se nós pegarmos Curitiba, era uma cidadezinha pequena também, não tinha nenhum grande conglomerado. Toda essa região oeste era um espaço um pouco menos habitado que outros espaços no Brasil. De 1945 para frente, e aí você mencionou o ano de 50, certamente eu faço menção a esse número especificamente, que é quando começa o Brasil viver uma fase nacional desenvolvimentista um pouco mais acelerada. Além disso, 45 inaugura, 1937 inaugura o que Getúlio Vargas chamou de Marcha para o Oeste, que é tentar trazer pessoas para os oestes do Brasil todo. E nesse processo todo, a gente tem a mudança desta região, uma mudança que vai sendo um pouco lenta em relação ao Brasil, mas é que ela é muito acelerada em relação ao que vinha acontecendo até então. Então a gente tem, no final de 50, início de 60, a BR-277, uma maior parte dela concluída. Não toda, mas uma boa parte dela concluída, já facilitava o acesso, porque em 40
você ir a Curitiba, você ir a Porto Alegre, você ir ao Rio de Janeiro, era mais fácil você descer via Rio Paraná, chegar a Poçadas, de Poçadas a Buenos Aires, Porto Alegre, e aí resto do Brasil. Então, assim, era um pouco complexo. Nos anos 50 começa a se modificar, mas daí é que a memória local diz que se modifica porque as pessoas aqui queriam melhorias. É verdade, as pessoas queriam melhoria, mas vejam, na verdade houve um plano muito maior, um plano, primeiro um plano em termos de Brasil, depois um plano em termos de integração regional, no sentido de tornar essa região chave na América Latina, na América do Sul especificamente. Então, construir uma BR, aliás, a Ponte da Amizade ficou pronta antes da BR. Algumas pessoas não viam sentido. Como você tem uma ponte e não tem uma BR? É que as coisas não andaram como se previa. Se previa terminar primeiro a BR, depois a ponte, ou juntas, para quê? Para se dar aquilo que o Paraguai queria há muito tempo, uma saída para o mar, que é o que a gente tem hoje, o Porto de Paranaguá, né, é a saída para o mar que o Paraguai tem. Então veja, quando se conclui essas obras no final dos anos 60, a gente já tem um panorama um pouco diferenciado. Mas junto com esse panorama diferenciado, e daí é que eu chamo esse segundo período de formação desse espaço da Tríplice Fronteira, nós temos também a chegada da Itaipu Binacional, né? Nós temos a construção da ponte ligando com a Argentina, e em algum momento alguém disse assim, eu menciono aí em um material que eu encontrei pela frente, a população de Foz viu que era bom ter uma ponte com o Paraguai e quis ter uma ponte com a Argentina. Não, pode ser que algumas pessoas de fato que queriam isso e tal, né? É natural pensar dessa forma. Mas na realidade, a ponte também faz parte desse conjunto de coisas visando a integração regional, né? Visando ser este espaço um espaço importantíssimo na América do Sul. Daí é que o conjunto das obras, das rodovias, e rodovias que foram construídas não só deste lado, mas do lado paraguaio, do lado argentino, essas rodovias, este conjunto, forma esse espaço que hoje a gente chama de Tríplice Fronteira. E tudo isso acontece entre 50 e 2000. Né? Então, nessa época a gente realmente pode falar que a Tríplice Fronteira nasceu? Eu diria que sim, que é nesse momento... Veja, esse espaço ele é um espaço de mobilidade por excelência. Sempre as pessoas circularam Brasil, Paraguai e Argentina, até no período colonial, sem ter noção de que isso aqui um dia seria Brasil, Paraguai e Argentina, mas isso aqui se circulou muito. É um espaço propício para a circulação de pessoas. Grupos indígenas já passavam por aqui há séculos, neste movimento de vai e vem. Agora, Tríplice Fronteira tem gente que não gosta de usar esse nome, porque diz que é um nome associado ao terrorismo. Veja, eu não tenho problemas com isso, porque é o que a gente encontra mais frequentemente. Isso é um substantivo próprio. No Brasil nós temos 9 tríplices fronteiras, mas se você falar da Tríplice Fronteira, você está falando dessa. Então eu não vejo problema. Eu acho que problematizar o sentido da palavra, tudo bem, da expressão, tudo bem. Mas assim, dizer que você não vai usar mais porque está associada, eu não gosto dessa linha. E portanto, por isso que eu utilizo. Então eu diria, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu diria que sim. Entre 50 e 2000 que se forma esse espaço. Que aliás que transforma esse espaço. Porque veja, o quanto o Rio Paraná foi importante para essa região. Até 1950, 60, pouquinho início dos anos 70. Depois esquece o Rio Paraná. Você não tem nenhuma grande referência a... E se você for estudar esse período anterior, é importantíssimo o fluxo. Hoje é interessante, às vezes, a gente parece que nem tem rio na nossa cidade, nós passamos o dia a dia, não percebemos o quão próximo nós estamos do rio e o quão o rio foi importante em termos de transporte. E hoje não tem essa... tem outras importâncias, né? Mas não tem essa importância nesse sentido. E eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim. Estou dizendo que essa é uma construção que foi feita ao longo do tempo. E nesse sentido, dois fatores importantíssimos também que definiram a formação da Tríplice Fronteira Itaipu Binacional, né? Não só porque atraiu pessoas para cá, mas em função de também ser uma empresa deste ideal de integração da América do Sul, sobretudo de um ideal de integração maior com o Paraguai. E aí é preciso a gente pensar que
o Paraguai é um país que sempre esteve entre a área de influência de Brasil e Argentina, e naquele momento foi uma resposta do Brasil no sentido de atrair cada vez mais o Paraguai para a sua área de influência estratégica. Isso não tem a ver com dominação de um país ou outro, tem a ver com atrair para a área de influência estratégica, e deu certo, porque a Itaipu trouxe um benefício singular para o Paraguai. Além disso, nós temos a criação da Zona Franca de Cidade Leste, que gerou muita controvérsia. Existem algumas pessoas que dizem que na época dos militares era só um conversar com o outro, o Stroessner conversar com o Geisel aqui do Brasil, que se resolvia as coisas e ficava tudo certo. Não é bem assim. O Stroessner resolveu criar a Zona Franca. A Zona Franca é um espaço limitado dentro de uma cidade que não se cobra impostos. Então, a Zona Franca deveria ser para o Paraguai, mas ela foi criada bem na fronteira com o Brasil. Então, ela foi criada para o Brasil, uma Zona Franca no Paraguai. A diplomacia brasileira, e os arquivos do Itamaraty nos dão essa referência, a diplomacia brasileira, ela sempre disse, olha, cuidado com essa Zona Franca, isso vai dar problema, a gente tem um parque industrial no Brasil, e nós vamos ter choques no futuro, por isso. Então a diplomacia informou a presidência da República sobre isso, e o presidente tentou manobrar para que não acontecesse a Zona Franca de Cidade Leste, mas não teve jeito, ela saiu, né, contra a vontade dos brasileiros, saiu a Zona Franca de Cidade Leste, e nos anos 90, essa Zona Franca, ela viu acontecer uma explosão, vamos dizer assim, em termos de comércio. Tanto que ela entra nos anos 2000 sendo a terceira maior do mundo. Quer dizer, perder para Hong Kong e Miami não é perder para ninguém. Né? Então, o que acontece? E é interessante você pensar como que essa Zona Franca ela foi montada e ela atendeu e ainda atende a um mercado brasileiro. Né? Então, há sempre uma discussão de cota, se é 150, 200, 300, há sempre uma discussão de que, mas eu vou ao Paraguai comprar para revender, eu não estou roubando, a gente ouve muito isso na conversa com as pessoas no dia a dia. Mas veja, essa questão toda, ela saiu do controle. Ela não estava prevista a criação da Zona Franca em 1979. Então, quando ela é formalmente criada, também contribui para modificar o panorama dessa região. E se você não me perguntar, eu mesmo me faço a pergunta. E o turismo, onde é que entra? Parece que eu escrevo e não dou tanto espaço assim ao turismo. É verdade. O historiador, primeiro que ele sempre faz recortes. E eu sou guiado pelas fontes que eu pesquiso. E eu não encontrei, veja, desde 1930 é possível encontrar referências a turismo. Assim, referências que eu em arquivos vi, o hotel X com passageiros Y que vem da Argentina, 1937, Hotel Cassino, eu tenho esses documentos, acho que até em casa, que encontrei no Arquivo Público do Paraná, o Hotel Cassino dizendo como era a rotina do hotel em 1937. Poxa, então quer dizer que há um turismo. Mas se a gente for mais para trás, a gente ainda encontra referências em 1905, 1904, 1902. Né? Então veja, todas essas referências indicam que esta região é também uma região por excelência de que o turismo é importante, mas não é o carro-chefe. Nunca foi o carro-chefe em termos econômicos, em termos sociais, em termos políticos. E qual é o carro-chefe? Se você pegar, por exemplo, lá nesse período mais passado que eu estava te dizendo, a erva mate e a madeira eram os principais produtos que circulavam na região. O turismo estava na consequência disso. Se você pegar os anos 2000, a Zona Franca de Cidade Leste é o grande carro-chefe. E daí é que começou uma coisa interessante, que as pessoas que vêm, em primeiro lugar, para fazer compras ao Paraguai, elas passam a fazer um turismo, e aí esse turismo é importantíssimo, que é um turismo de compras, que não é só vir fazer compras, mas que é também ir a outros espaços da cidade, e isso vai ser uma prática constante a partir dos anos 2000. Mas hoje pode-se dizer que ele é o carro-chefe? Ou ainda não? Olha, para mim faltaria dados te dizer isso, tá? Mas fazendo uma análise bem geral da coisa, eu diria que não. Eu diria que o turismo é importantíssimo. Veja, se você tirar o turismo da cidade, o que aconteceria? Vamos pensar dessa forma. Fica difícil a gente pensar a Foz do Iguaçu sem turismo. É quase impensável isso. Tá? Então, eu não estou dizendo que o turismo não seja importante, é importantíssimo.
Mas eu diria que outras modalidades de turismo, como eu menciono, eu acho que no final do livro, que são importantes para a gente pensar. Veja, turismo de eventos, por exemplo. Esse turismo de compras mesmo. O que a minha referência ao turismo puro, entre aspas, que é aquilo que eu digo que o pessoal lá no início dos anos 2000 dizia, olha, os turistas estão sumindo, esses turistas puros, né? O turismo de lazer, digamos assim? Eu chamaria o turismo, aqueles que vêm exclusivamente para ver as cataratas do Iguaçu, que não está preocupado com as outras coisas da região. Tá? Esse turismo é difícil, ele não é por si só sustentável. Agora, você tem uma gama de coisas, sobretudo a partir dos anos 2000, que foram sendo construídas, por exemplo, a rede não só hoteleira, mas de restaurantes e gastronomia, que é importantíssima para fazer essa manutenção de um turismo que é mais amplo. E daí sim, é uma atividade importantíssima. Daí é que você não consegue pensar hoje esta região tirando o turismo. Você só consegue pensar nesse bolo de coisas. O turismo, digamos assim, todas as suas áreas ou abrangências. Exatamente. Entendi. Exatamente. E assim, se você fosse fazer uma análise do passado, presente e futuro de Foz, o que você diria? Bom, eu tentei fazer um pouco disso. Veja, as nossas professoras do ensino fundamental diziam que a história é isso. Você estuda passado para entender o presente, para não errar no futuro. Bom, que bom que se essa fórmula fosse verdade, porque a gente realmente... Quer dizer, que bom se as pessoas pudessem usar o passado nesse sentido de esclarecer uma série de coisas para tentar avançar. Né? Não diria nem de não cometer erros, mas para tentar avançar. Bom, olhando para essa região agora, em 2014, a gente tem uma configuração interessante. A gente tem, de novo, uma mudança interessante em termos de consolidação. Primeiro que essa é uma região jovem. Se você for pensar em termos de tríplice fronteira, eu disse que de 50 para cá que a coisa virou, né, ou se formou, ou se transformou em tríplice fronteira. Então eu diria que, veja, primeiro que fica mais complexo a gente fazer análise de tríplice fronteira hoje, porque nós temos Cidade Leste que está com, e região metropolitana, que está com quase 1 milhão de pessoas, que desde 2000 já é uma cidade muito maior que Foz do Iguaçu, e que é um espaço que eu particularmente, mesmo pesquisando em sociedade, não domino, eu não consigo fazer uma análise histórica de Cidade Leste a contento. Né? Se nós pensarmos em termos de Foz do Iguaçu, eu diria que, veja, em termos de futuro, desenha-se o que desde os anos 90 a documentação consultada já nos informa, uma espécie de polo universitário nessa região. Que essa região seria uma região por excelência em que ocorreria, que atrairia para cá, teria uma nova fonte de atrair pessoas para cá. Não mais a Itaipu, não mais a Zona Franca, não mais o turismo, mas sim os estudos. Né? Seria isso. De 90 a 2010, isso não aconteceu. Não há... houveram tentativas pontuais que não deram certo nesta ideia de tornar essa região um polo universitário. Hoje nós temos uma situação um pouquinho diferente. Veja, a Unila já está com mais de 300 servidores, 400 servidores, mais de 300 professores, já passou de 1.000 e tantos alunos. Então, nós temos sim agora, me parece que a gente caminha sim para ser uma região em que deve se configurar aqui também este espaço em termos de polo, polo educacional, polo de ensino superior, não sei, existem vários nomes que eu encontrei nesse sentido, e a Uniamérica tem uma proposta um pouco diferenciada, por ter se tornado uma instituição sem fins lucrativos também. Me parece que ela se aproxima de um modelo de universidade que é novidade no Brasil. Então, me parece que isso pode também ser, no futuro, pode atrair uma série de estudantes e uma série de coisas também advindas disto. Turismo, para mim, só tende a aumentar. Eu não vejo como... Para mim é uma questão natural, até porque a classe média tem crescido no Brasil, e é essa classe média que sustenta toda essa dinâmica de compras. Né? Então, veja, se a classe média continuar crescendo no Brasil, o nosso turismo também tende a crescer e disparar.
se houver uma estagnação, certamente também haverá uma estagnação por aqui, né? Agora, uma outra coisa, as cidades estão cada vez mais conectadas, as 3 cidades da Tríplice Fronteira. Basta fechar a ponte e vamos pegar da amizade. Por alguma razão, o pessoal que trabalha no comércio relata isso facilmente. Fechou a ponte, você tem o comércio despencando em Foz do Iguaçu. Quer dizer, essa interligação entre as cidades, ela cada vez tende a crescer, né? E acho que, no que se refere a comércio, também a gente observa muitos investimentos no comércio em Cidade Leste. Isso é um indicativo de que lá está um lugar bom para negócios, tal qual hoje está Foz do Iguaçu, e aí existem rankings dizendo que está entre as 100 melhores cidades para se investir e tal, aquela coisa toda que os economistas gostam, né? Mas de um modo geral, me parece que o futuro está bem promissor. Agora, em 2007 eu escrevi um artigo sobre o futuro e errei em todas as minhas previsões. Então, assim, eu espero que realmente Quais esteja eram essas previsões? Então, assim, era um cenário bem diferente, né? E eu analisei o crescimento populacional e analisei com dados do IBGE. Né? Me pediram para fazer uma análise e essa minha análise foi nesse sentido. Olha, a população deve crescer isso, isso e aquilo, e o IBGE disse em 2010 que as minhas hipóteses estavam erradas, a população diminuiu e tal. E aí foi bacana, porque eu também fui investigar o porquê que tinha acontecido isso, e não era só uma questão porque o IBGE resolveu mudar algumas coisas. Não, de fato, houve uma retração, enfim, havia todo um cenário um pouco diferenciado. Por que houve essa... Olha só, nós tivemos... o IBGE fazia assim, então pegando esse caso bem pontualmente, o IBGE tinha uma previsão de que Foz do Iguaçu em 2010 teria 410 mil habitantes. Era esta a previsão do IBGE. Eu achava que o IBGE estava certo, não só porque é um instituto confiável, mas porque esse seria o crescimento normal, considerando a taxa de desvio padrão de uma cidade do porte de Foz do Iguaçu. Em todo o Brasil cresceria a essa proporção. E aqui não aconteceu isso. E por que não aconteceu? Por uma mudança estrutural que essa região viveu entre 2003, 2004 e 2007, que foi um momento em que nós tínhamos uma massa de pessoas que estavam sendo recém-desempregadas da Itaipu Nacional, muitos já há 5 anos desempregados da Itaipu, que ficavam ainda por essa região, perambulando, tentando arrumar trabalho e tal, e a Zona Franca de Cidade Leste oferecendo trabalho, inclusive trabalho melhor remunerado que um trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Essas pessoas foram para lá. Eram os laranjas que comentamos há pouco, né? E veja, nós sempre falamos de laranjas e muambeiros, mas existe uma hierarquia complicada aí. Tem um professor da UniOeste que tem um trabalho de doutorado sobre isso, em que ele analisa. Tem uma hierarquia, tem o laranja, mas tem o cara que o passador de mercadoria, que tem o outro que é não sei o quê. Tem toda uma hierarquia nessa coisa que é difícil a gente assimilar. Mas a ideia é que essas pessoas saíam, então, deste espaço, de onde não tinham mais trabalho, e iam buscar trabalho em Cidade Leste. O que aconteceu em 2004? O Brasil, aliás, respondendo a uma demanda, inclusive internacional, no sentido de que essa região precisa ser mais segura, o Brasil investiu na contratação de servidores para a Receita Federal, para a Polícia Federal, equipou essas forças, ampliou a aduana aqui no espaço brasileiro, e tudo isso fez com que a fiscalização fosse aumentada. Então você tinha uma situação antes, chegou ao ponto, talvez você lembre-se disso, não sei, mas chegou a um ponto que no final dos anos 90, início dos anos 2000, as pessoas iam de ônibus ao Paraguai, enchiam os ônibus de mercadoria e entravam no Brasil e formavam grandes comboios que a polícia não tinha condições de pará-los. Pelo menos até Cascavel, quando eles entravam na pista, sai de perto, né? Então veja, isso acabou, não existe mais essa realidade por aqui, em função do que aconteceu naquele período. E daí é que houve toda uma necessidade de rearranjo aí. Bom, esse trabalho de laranja passou a desaparecer. Não significa que o contrabando diminuiu. Só significa que essa modalidade de trabalho e as suas adjacências, elas passaram a não existir mais. E aí essas pessoas vão para onde? Bom, muitos foram embora. Muitos mudaram de cidade. E aí é que a gente tem essa mudança em termos populacionais.
foi isso que aconteceu e fez com que chegássemos em 2010 com um dado que pegou muitas pessoas de surpresa, né, dizendo que ao invés de crescer, a cidade tinha proporcionalmente diminuído, porque se ela para, né, ela tinha proporcionalmente diminuído. Entendi. A gente, na verdade, pode ficar horas conversando, né, para falar um pouco mais sobre o livro, sobre a história de Foz, mas eu agradeço a sua presença aqui, desejo sucesso e agradeço também, como iguaçuense, por ter escrito a história da minha cidade, da cidade de muita gente que está assistindo aqui, seja por nascer aqui ou de coração. E as portas da revista estão sempre abertas para você trazer suas novidades e as próximas histórias que você for escrevendo. Bacana, eu que agradeço o espaço para falar de uma coisa que é a minha profissão, vamos dizer assim, né? Muito bacana, obrigado. Então a gente fica por aqui e a dica de leitura é Uma Breve História de Foz do Iguaçu. Até a próxima.